Continuando o nosso conteúdo de geometria analítica, hoje veremos a respeito do produto escalar, ok? A gente vai ver, na verdade, três tipos de produtos, três tipos de multiplicação entre vetores, tá? É o produto escalar, tem o produto vetorial e tem o produto misto. Tá? Por hoje a gente vai ficar apenas no produto escalar. Os próximos produtos ficarão para as próximas aulas, ok? Vamos lá. A definição algébrica de produto escalar. Chama-se produto escalar de dois vetores, u e v, onde u tem coordenadas x1, y1 e z1, né? Aqui está a forma analítica dele, e aqui está a sua expressão algébrica, né? Em forma de combinação linear. E o vetor v tem coordenadas x2, y2 e z2. Também está aqui a sua expressão analítica e aqui a sua expressão algébrica, né? Isso a gente já vem trabalhando em conteúdos anteriores, a gente tem que saber sempre representar um vetor por essas duas formas. A forma analítica, que é a que envolve coordenadas, e a forma algébrica, que é aquela que a gente escreve na forma de combinação linear dos vetores da base canônica. Nesse caso, o I, J e o K, porque a gente está no espaço tridimensional, ok? Então, produto escalar entre os vetores U e V é, na verdade, um número real dado pela seguinte expressão. Tá? A simbologia utilizada é essa aqui, tá? U pontinho V, esse pontinho aqui é a notação para produto escalar, tá? Aqui, toda vez que tiver um pontinho entre dois vetores, a gente vai estar representando o produto escalar entre aqueles vetores, tá? Não é comum a gente falar multiplicação, tá? Porque quando a gente fala multiplicação, por exemplo, a gente está trabalhando com multiplicação de números reais, só existe, na verdade, uma forma de se multiplicar, né? Uma forma de calcular. Você pode desenvolver vários métodos, né? Mas o resultado é sempre o mesmo, né? 2 vezes 3 é 6, né? Em qualquer conta que você faça, sempre vai dar 6. Já entre vetores, dependendo do produto, dependendo da multiplicação, esses resultados são diferentes, tá? Então, não é uma única multiplicação que nós temos entre vetores, por isso a gente precisa de notações para diferenciar elas. Nesse caso, o produto escalar é esse pontinho, tá? É essa bolinha. Então, e como que se lê essa notação, né? É U escalar V, ou produto escalar entre U e V. E esse produto escalar é dado pela expressão x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Ou seja, é na verdade a soma dos produtos das componentes correspondentes desses dois vetores. Em outras palavras, você vai ter que multiplicar a abscissa do U pela abscissa do V, somado pela multiplicação da ordenada do U pela ordenada do V, somado pela multiplicação da cota do U pela cota do V. Tá? Então, você multiplica de forma correspondente, ó, primeira multiplica primeira, segunda multiplica segunda, terceira multiplica terceira, e o resultado desses três produtos, dessas três multiplicações, você soma. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma soma de três números reais, que a gente sabe é um número real. Né? Somar três números reais tem como resultado um número real. Por isso, o produto escalar entre dois vetores é um número real. Tá? Observação, uma outra notação bastante utilizada para produto escalar é essa aqui. Tá? Essa simbologiazinha aqui também representa produto escalar entre U e V, ou seja, U escalar V. Tá? Esse sinalzinho de menor igual, menor aqui, o vetor U, vírgula, o vetor V e o sinalzinho de maior que à direita. Então, a junção desses símbolos aqui, tá? Formam uma notação e essa notação significa produto escalar. A gente vai estar mais utilizando essa do pontinho, tudo bem? Vamos dar continuidade aí. Um exemplo para aplicar essa nossa fórmula, essa definição. Né? Calcular o produto escalar de U por V, sendo U dado pela expressão algébrica 3i menos 5j mais 8k, e V dado pela expressão algébrica 4i menos 2j menos k. Tudo bem? Vamos para a solução? Então, temos que U, então, eu indico, né, eu sugiro para vocês sempre escrever os vetores na forma analítica, tá? Toda vez que for dada a forma algébrica, escreva ela na forma analítica para você não fazer confusão aí na hora dos cálculos, tá? Então, aqui está na forma algébrica, aqui está na forma analítica, né? Ou seja,
A abscissa de U é o coeficiente do vetor I, que é 3. A ordenada de U é o coeficiente do vetor J, que é o menos 5. E a cota do vetor U é o coeficiente do vetor K, que é o número positivo 8. Então, 3 menos 5 e 8 é as coordenadas do vetor U. E da mesma forma, você obtém a expressão analítica do vetor V. Isso a gente já vem trabalhando aí nas aulas anteriores, né? Então, o vetor V tem coordenadas 4, menos 2 e menos 1. Logo, o produto escalar entre U e V, de acordo com a nossa fórmula, é dado por... O que você tem que fazer aqui? Multiplica a primeira componente de U com a primeira de V, a segunda de U com a segunda de V, a terceira de U com a terceira de V. E depois soma tudo. Ou seja, vai nos dar essa expressão aqui, né? 3 multiplica 4, somado com menos 5 multiplica menos 2. Quando eu digo somado, você faz o jogo de sinal, né? Mais com menos, já que o 5 é negativo aqui. Por isso ficou menos 5, tá? Então, menos 5 multiplica o menos 2, somado com 8, que multiplica o menos 1. E é só resolver essa continha aí, que com certeza vocês já sabem fazer. Esse resultado deu 14. Isso significa que o produto escalar entre os vetores U e V é o número real 14, tá? E o porquê desse produto ser chamado produto escalar, pessoal, é porque essa palavra escalar na geometria analítica principalmente, ela significa um número real, tá? Então, esse escalar, quando eu falo em escalares, eu estou falando em números reais. Então, esse produto aqui recebe o nome de produto escalar porque ele tem como resultado um escalar, ou seja, um número real, tá? Então, toda vez que você estiver calculando o produto escalar entre dois vetores, você tem que chegar na resposta um número real, tá? Esse número real pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser nulo, pode ser uma raiz, né? Pode ser um número irracional. Desde que ele seja um número real, ele é um resultado aceitável, desde que você tenha feito as suas contas corretamente, ok? Eu falo isso porque depois a gente vai ver os outros tipos de produto, né? Por exemplo, o próximo tipo de produto que a gente vai ver entre vetores é o produto vetorial. E ele recebe esse nome de produto vetorial porque o resultado do produto não vai ser mais um número real, vai ser um vetor, tá? Então, por isso a gente tem que ter essas diferenciações aí e saber o significado dessas denominações, né? Por que produto escalar? Porque o resultado é um escalar, é um número real. Continuando, propriedades do produto escalar. Para quaisquer vetores u, v, w e o número real alfa, vale as seguintes propriedades, vale as seguintes relações. Primeira, u escalar v é igual a v escalar u, ou seja, é válido a propriedade comutativa dentro de produto escalar, tá? Ou seja, não importa por quais dos vetores você começa a multiplicação, o resultado vai dar o mesmo número real, tá? Aqui nesse exemplo, a gente calculou o produto vetorial entre U e V e achou o resultado 14. Se a gente tivesse feito o contrário e calculado o produto escalar entre V e U, continuaríamos chegando no número real 14. Por isso, a gente diz que o produto escalar é comutativo. Segunda propriedade. O escalar ao vetor soma V mais W, né? E, teoricamente, para você resolver esse lado esquerdo aqui, você tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? Ou seja, somar o vetor V com o vetor W. Essa soma vai dar um outro vetor, né? Porque a soma de vetores tem como resultado um terceiro vetor. E depois você pega o resultado disso aqui e calcula o produto escalar com o vetor U, tá? Só que fazer essa operação é equivalente a fazer essa operação aqui da direita, ou seja, U escalar V mais U escalar W, tá? Aqui a gente fala da propriedade distributiva em relação à adição, tá? É a propriedade distributiva de produto escalar em relação à adição. Ou seja, esse vetor U aqui, ele é calculado o produto escalar dele com todos os vetores que estão dentro desse parênteses aqui. Ou seja, tanto o V quanto o W. É como se você distribuísse um U para V e um U para W. Então, está aqui, ó, um U para V, um vetor U para W. E com a soma aqui intermediária. Se aqui fosse um sinal
negativo, um sinal de menos, então aqui também seria um sinal de menos, seria uma diferença, tá? Então, lá no ensino médio, alguns professores usam, né, a palavra chuveirinho, a regra do chuveirinho lá para a gente tentar memorizar isso aqui, né? Seja um U você distribui por V, depois um U você distribui por W, a mesma coisa pode ser feito aqui, tá? E todas as propriedades que eu vou citar aqui, pessoal, são cabíveis de demonstração. Todas elas são demonstráveis. A gente vai demonstrar algumas delas, acho que 2 delas aí, tá? E vou deixar a critério de vocês tentar fazer a demonstração das demais. Mas todas elas são perfeitamente demonstráveis apenas com os conceitos que nós temos até então. Tudo bem? E a gente está vendo essas propriedades porque a gente vai precisar delas para calcular novos conceitos aí nos próximos slides. Tá? Algo equivalente ao que a gente fez aqui também é essa questão aqui, ó, U mais V produto escalar W. Ou seja, qual a diferença dessa parte para a anterior? É porque aqui primeiro eu tinha o vetor único produto escalar com o vetor soma. Aqui agora está vindo o vetor soma inicialmente e depois o vetor único, né? Só que nesse caso aqui o vetor único está sendo o W. Mas é válido da mesma forma como foi colocado aqui. Ou seja, esse que está aqui com produto escalar, ele é distribuído para cada um dos vetores de dentro do parêntese. Ou seja, o W é distribuído para o U, assim como o W também é distribuído para o V. Então, vai ficar U produto escalar W mais V produto escalar W. Tá? Se você colocar o W antes do U aqui, não tem problema, porque é a primeira propriedade, ó, vale a comutativa, não importa quem vem primeiro. Da mesma forma que, se eu colocar o W antes do V, também não tem problema, porque o produto escalar é comutativo. Terceira propriedade. Alfa, onde alfa aqui é um número real, a gente falou isso aqui no início. Alfa vezes o produto escalar de U por V é equivalente ao vetor alfa U produto escalar com o vetor V, que também é equivalente ao produto escalar do vetor U com o vetor αv. Em outras palavras, esse número real alfa pode acompanhar o U ou pode acompanhar o V, que o resultado, no final das contas, vai ser o mesmo número real. Tá? Por que eu digo número real? Que produto escalar entre dois vetores é um número real por definição. Tá aqui, a gente chamou, na nossa definição, a gente já afirmou isso. Então, o produto escalar entre U e V é um número real. Então, pega esse número real e multiplica por alfa, que também é um número real, esse resultado, com certeza, é um número real. Tá? E eu posso fazer essa operação aqui dessas 3 maneiras. Ou seja, eu posso primeiro calcular o produto escalar entre U e V e depois multiplicar por alfa. Ou, primeiro eu multiplico o alfa pelo vetor U e, em seguida, pego esse resultado e calculo o produto escalar com V. Ou então, tomo o vetor U e calculo o produto escalar dele com o vetor αv. Isso significa que, inicialmente, eu vou multiplicar o alfa pelo vetor V, né, para achar o vetor αv. E só depois disso é que eu calculo o produto escalar de U com esse vetor resultante aqui. Mas vai dar o mesmo número real. Qualquer uma dessas 3 operações vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Quarta propriedade. O produto escalar U, ou seja, um vetor, calcular o produto vetorial, o produto escalar, desculpa, de um vetor por ele mesmo, esse resultado vai dar sempre um número real positivo, né? Ou seja, maior que zero, se U for diferente do vetor nulo. Né? Toda vez que você pegar um vetor que não seja o vetor nulo e calcular o produto escalar dele por ele mesmo, o resultado sempre vai dar um número real não negativo, né? Ou seja, e nem nulo, né? Nem nulo, não tem nem como ele dar nem igual a zero, ou seja, ele vai dar sempre um número real positivo. E a gente pode afirmar também que o produto escalar entre dois vetores iguais, né? Um vetor escalar ele mesmo, vai dar o número real zero apenas se esse vetor U for o vetor nulo. Né? No caso, se a gente tiver no espaço tridimensional, o vetor nulo, lembra que ele tem coordenadas 0, 0, 0. Se a gente tiver no plano, tem coordenadas 0, 0. Né? Mas, de qualquer forma, calcular o produto escalar de um vetor por ele mesmo só irá dar o número real zero se esse vetor for o próprio vetor nulo.
É impossível você pegar um vetor que não é o vetor nulo e calcular o produto escalar dele por ele mesmo e esse resultado dá o número real zero. Se der o número real zero é porque você errou suas contas, tá? Mas fiquem atentos ao que eu estou falando aqui. A propriedade quinta, né? A quinta propriedade aqui. O produto escalar U é igual ao módulo de U ao quadrado. Ou seja, calcular o produto escalar entre dois vetores iguais, né? Um vetor por ele mesmo, é equivalente a você tomar o comprimento do vetor e elevar ao quadrado. Tá? A gente vai demonstrar duas dessas propriedades aí. Né? Vamos demonstrar a 1 e a 5, tá? E deixo a cargo de vocês demonstrar as demais propriedades. No livro, no nosso livro texto lá, nosso livro base, ele também faz a demonstração, se eu não me engano, dessa segunda propriedade. Então é interessante que vocês dêem uma olhada lá também. Tá? E depois tentem demonstrar essa terceira, essa quarta propriedade. Tá? É um exercício muito bom para vocês trabalharem aí o domínio matemático de vocês. Tudo bem? Vamos para a 1, então. Vou demonstrar a 1 partindo da esquerda, né? Que a 1 aqui é uma igualdade, né? Aqui é o lado esquerdo, né? O primeiro membro da minha equação, e aqui é o lado direito, o segundo membro. Essas demonstrações de igualdade têm pelo menos três formas de a gente fazer isso. Você pode partir do lado esquerdo para chegar no direito, ou você parte do lado direito para chegar no esquerdo, ou você desenvolve os dois lados separadamente. Você desenvolve um cálculo para esse lado esquerdo e lá em separado você calcula, né? Você desenvolve uma nova conta lá para esse lado direito e tenta chegar no mesmo resultado. Se você chegar no mesmo resultado, então significa que está demonstrado essa propriedade. Tá? Eu vou usar o primeiro método, que vai ser partindo da esquerda para chegar na direita. Já na demonstração da quinta propriedade, eu vou desenvolver os dois lados separadamente e vou mostrar que eles vão chegar no mesmo resultado. Tá? Várias formas que a gente tem de estar demonstrando aí fórmulas matemáticas. Né? Então, as três mais usuais quando se usa igualdade são essas. Partindo da esquerda para chegar na direita, ou então partindo da direita para chegar na esquerda, ou então desenvolvendo os dois lados separadamente para chegar num mesmo resultado. Vamos lá, consideremos os vetores. Então, a minha demonstração aqui da primeira propriedade, ela vai ser feita para o caso do R3, para o espaço tridimensional, tá? Mas tudo isso que a gente está vendo aqui também vale para o R2, tá? Até mesmo para o R4, R5, Rn, mas aí esses espaços vetoriais a gente vai estudar apenas lá na álgebra linear. Aqui a gente vai ficar restrito ao R2 e ao R3. Vamos demonstrar aqui para o R3, que seria, vamos supor, um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexo, porque para o R2 já é bem mais fácil. Por plano, em vez de a gente estar trabalhando com três componentes, a gente trabalharia só com duas, né? Só x1 e y1 e aqui x2 e y2. No espaço, a gente precisa de uma terceira componente, que são as cotas aqui, né? As alturas, z1 e z2. Então, consideremos dois vetores de forma genérica, de forma generalizada, o vetor U de coordenadas x1, y1 e z1 e o vetor V de coordenadas x2, y2 e z2. Então, vou começar com esse lado esquerdo aqui, ou seja, calcular o produto escalar de U por V. O escalar V é igual a x1 multiplica x2, está aqui, mais y1 multiplica y2, dá y1, y2, mais z1 vezes z2, que dá z1 vezes z2. Tá? Ok. Aqui eu tenho um produto escalar, um produto entre vetores. Quando eu usei a nossa definição, agora eu saí de vetores, né? Ou seja, esse lado direito meu aqui não tem mais vetores. Isso aqui são tudo números reais, tá? x1, x2, y1, y2, z1, z2 representam números reais e não vetores. Vetores é o u e o v. Isso aqui são as coordenadas desses vetores, são números reais em si. Tá? E você sabe que a multiplicação de dois números reais, que é o x1 vezes x2, também dá um número real. A soma de números reais também dá um número real e assim por diante. Ou seja, aqui a gente vai poder usar todas as propriedades de números reais que nós já conhecemos. Uma delas é a comutativa, né? Multiplicar x1 por x2 é a mesma coisa que multiplicar x2 por x1. Então, eu posso fazer essa inversão de produtos aqui. Ó. No lugar de x1 vezes x2, fica x2 vezes x1.
No lugar de y1 vezes y2, vai ficar y2 vezes y1. Invertir cada uma dos fatores aqui, né? Cada um desses termos. Tá, mas essa inversão nos dá justamente o produto escalar de V por U, né? Se as primeiras componentes que estão aparecendo aqui, ó, x2, y2 e z2, são do vetor V, então significa que o primeiro vetor que aparece no meu produto escalar é o vetor V. E já os segundos números que aparecem aqui, ó, x1, y1 e z1, são justamente as componentes do vetor U. Então, o vetor U é o meu segundo vetor que aparece aqui no produto escalar. Ou seja, a gente demonstrou que U escalar V é igual a V escalar U. Vale a propriedade comutativa. Beleza? Vamos agora demonstrar a nossa quinta propriedade. Ela afirma que o produto escalar entre dois vetores iguais é equivalente ao módulo desse vetor ao quadrado, ou seja, o comprimento desse vetor é elevado ao quadrado. Tá? Aqui a gente também poderia fazer como eu fiz no slide anterior, ou seja, lá na demonstração da propriedade 1, desenvolver o lado esquerdo para chegar no direito. Ou desenvolver o direito para chegar no esquerdo, mas eu vou usar uma das mais fáceis, das mais utilizadas na hora que a gente deve demonstrar, tá, igualdades, que é desenvolver os dois lados da equação para tentar chegar no mesmo resultado. Tá? Mas esse desenvolvimento tem que ser feito de forma separada. Viu? Vamos desenvolver primeiro o lado esquerdo. Tá? Então, desenvolvendo os dois lados separadamente. Consideremos o vetor U, aqui trata-se de um único vetor, então tenho que tomar um vetor U de forma generalizada, então tomei ele de coordenadas x, y, z. Quando eu falo de forma generalizada, pessoal, é porque tem que servir para qualquer vetor. Tá? Você não pode pegar apenas um caso particular, dizer que o vetor U tem coordenadas 2, menos 1 e 5, por exemplo. Porque aí você vai estar demonstrando só para esse vetor. Agora, quando eu boto letras nas componentes desses vetores, eu estou generalizando. Então, vai servir para qualquer terno de números reais, ou seja, para qualquer vetor do espaço tridimensional. Tá? Então, considerando o vetor U de coordenadas x, y, z, então, esse lado esquerdo é calcular o produto escalar entre esse vetor. Né? Produto escalar de U por ele mesmo significa você pegar as componentes de U e multiplicar por elas mesmas, né? E depois somar esses resultados. Então, x multiplica x, mais y multiplica y, mais z multiplica z. E isso vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Esse é o resultado que nós temos para esse lado esquerdo da nossa equação. Agora vamos desenvolver, né? Vamos trabalhar esse lado direito, que é o módulo de u ao quadrado. O módulo de u ao quadrado é igual a gente já sabe como calcular o módulo de um vetor. A gente viu isso em aulas anteriores. Né? Como que se calcula o módulo de um vetor? O comprimento de um vetor. Por definição, é a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. Se u tem as componentes x, y, z, então você pega x quadrado, y quadrado, z quadrado, soma tudo e extrai a raiz quadrada. No entanto, esse módulo está elevado ao quadrado. Então, por isso eu botei aqui ó, um parêntese ao quadrado. Tá? Porque o que está dentro do nosso parêntese foi o resultado do cálculo do módulo. Esse quadrado eu ainda tenho que repetir ele aqui. Né? Eu não posso sumir com esse quadrado. Tenho que conservar ele aqui. Tá, mas sabemos, né? Agora a gente já não está mais trabalhando com vetores, agora isso aqui são números reais, x, y, z, e a gente sabe que uma raiz quadrada elevada ao quadrado, no final das contas, elimina-se essa raiz. Né? Um exemplo aí, você pega a raiz quadrada de 3 ao quadrado. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 9. E isso é 3. Então, é equivalente a eu eliminar esse quadrado com a minha raiz e ficar apenas com o que está dentro da nossa raiz. Ou seja, né, quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, eu estou eliminando essa raiz. Ou seja, o meu resultado é apenas o que está interno nessa raiz. Ou seja, a expressão x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, ao desenvolver o lado esquerdo, eu cheguei nessa expressão. E ao desenvolver o meu lado direito, eu cheguei exatamente na mesma expressão. Então, elas são iguais. Ou seja, eu posso concluir que u escalar u realmente é a mesma coisa que módulo de u ao quadrado. Portanto, está aqui a nossa demonstração. Tá?
algumas demonstrações o pessoal usa a simbologia CQD, né? Como queríamos demonstrar. Aquele CQD ali é só para concluir o nosso cálculo. Significa que a gente terminou, a gente concluiu a demonstração. Tá? Eu não uso muito ela, mas é comum vocês verem isso em alguns livros, tudo bem? Uma observação bastante importante, pessoal. Esse produto escalar, ele é um produto escalar entre vetores, tá? Então, o resultado é sempre em números reais e não vetores. Diz, professor, mas do lado direito aí tem um vetor. Tá, mas esse vetor está dentro de módulo. Módulo de um vetor, pessoal, não é um vetor. Módulo de um vetor é um número real, ou seja, é o comprimento dele, tá? Então, é o comprimento daquele vetor ao quadrado. Cuidado para não pensar que o produto escalar U é igual a U ao quadrado. Não existe isso. Não existe vetor U ao quadrado. Tá? Não existe essa notação. Não foi inventada essa notação. Vetor U ao quadrado. Não, existe módulo de U ao quadrado. Tudo bem? Aqui é vetores. Cuidado para não confundir aí a hora que a gente está multiplicando vetores com a hora que a gente está multiplicando números reais, que a gente está multiplicando incógnitas, variáveis reais. Vamos para um exemplo. Mostrar que o módulo de u menos v ao quadrado é igual ao módulo de u ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar v mais o módulo de v ao quadrado. Tá? Ou seja, aqui nós temos, na verdade, um resultado bem utilizado na geometria analítica e que a gente vai precisar desse resultado para demonstrar a nossa próxima fórmula. Tá? Então, usando as propriedades que a gente viu anteriormente, eu quero demonstrar isso aqui. Né? Quero demonstrar que o comprimento desse vetor aqui ao quadrado é obtido também usando essa relação. Ou seja, é a mesma coisa que o comprimento de u ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar de u por v mais o comprimento de v ao quadrado. E vamos fazer isso usando as nossas propriedades, tá bem? Olha lá, temos que o módulo de u menos v ao quadrado é igual a u menos v, produto escalar u menos v. Tá? De onde eu tirei essa ideia aqui? Pessoal, veio exatamente da nossa quinta propriedade. Ela diz que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é equivalente, é igual ao módulo desse vetor ao quadrado. Tá? Essa igualdade aqui, pessoal, ela não vale, não é só da esquerda para a direita. Ela também vale da direita para a esquerda. Tá? Ou seja, eu posso usar essa relação de forma inversa aqui. Né? O módulo de um vetor ao quadrado é igual ao produto escalar daquele vetor por ele mesmo. É isso que foi usado aqui. Ó. Aqui eu tenho um módulo de um vetor ao quadrado, porque u menos v é um vetor. Tá? É o vetor diferença u por v. Quando você subtrai um vetor para o outro, a sua resposta é um terceiro vetor. Então, módulo de um certo vetor ao quadrado. Então, cai nessa propriedade aqui. Módulo de um certo vetor ao quadrado é a mesma coisa que esse vetor produto escalar com ele mesmo. Tá? Então, o módulo do vetor u menos v ao quadrado é igual ao produto escalar desse vetor, u menos v, por ele mesmo, u menos v. Tudo bem? E agora vamos seguir utilizando as demais propriedades lá do produto escalar. Né? No caso aqui, vamos usar a questão da distributiva, a regra do chuveirinho. Né? Esse U vai calcular produto escalar com todos que estão nesse segundo parênteses, assim como o menos V também vai ser calculado o produto escalar entre ele com todos que estão nesse segundo parênteses. Né? A regra do chuveirinho, U com U, então, U produto escalar U, coloquei aqui embaixo. Agora, o produto escalar menos V, o produto escalar menos V, você tem que fazer o jogo de sinal, né? Mais com menos dá menos. Então, fica menos o produto escalar V. Agora, vamos com o menos V aqui. O menos V, produto escalar U. Então, faz o jogo de sinal também, né? Menos com mais, vai ficar menos aqui. Então, menos V, produto escalar U. E agora o menos V, produto escalar com o menos V. Faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais V, produto escalar V. Colocamos aqui, mais V, produto escalar V. Então, aqui foi usado lá a propriedade distributiva em relação
No caso aqui, não a adição, mas em relação à diferença de vetores, né? Que é equivalente à da adição. Tá? E aqui a gente pode continuar o nosso cálculo usando mais propriedades. Ó. O produto escalar U, né? O produto escalar U é a quinta propriedade aqui. Ó. Um vetor produto escalar ele mesmo é igual ao módulo desse vetor ao quadrado. Então, módulo de U ao quadrado. Menos o produto escalar V eu repeti aqui. E esse segundo aqui, eu inverti ele. Ó. Em vez de V produto escalar U, eu coloquei U produto escalar V. Isso pode ser feito? Sim, foi a primeira propriedade que a gente viu. Né? A primeira propriedade é a comutativa. Tanto faz você calcular o produto escalar de V por U, como de U por V, que o resultado será o mesmo número. Mas, novamente, usei a quinta propriedade aqui. Ó. V produto escalar com ele mesmo é o comprimento desse vetor ao quadrado. Tá? Continuamos. Nós vamos ter, né, vou concluir agora, que o módulo de U menos V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado, foi repetido. Esse menos U produto escalar V com menos U produto escalar V é o mesmo termo, tá vendo? Esse número real aqui, porque produto escalar é número real, é igual a esse aqui, né? Imagine que isso aqui é um número real x, né? Uma incógnita x. Menos x com menos x não dá menos 2x? Então, menos U produto escalar V com menos U produto escalar V dá menos 2 vezes U escalar V. Mais e repetir módulo de V ao quadrado, que é o que a gente queria chegar, né? Ó, chegamos exatamente na expressão que o problema pediu aqui. Tá? Então, calcular o módulo de U menos V ao quadrado é equivalente a calcular o módulo de U ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar de U por V mais o módulo de V ao quadrado. Essa fórmula aqui, pessoal, lembra muito o produto notável que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Você tem lá a menos b ao quadrado é igual quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Né? É bem parecido. Quem memorizou aquela fórmula vai fica mais fácil memorizar essa. Tá? Só tomem cuidado porque lá o a e o b são números reais. E aqui não, que o u e o v são vetores. Cuidado com isso. Tá? Ou seja, aqui ó, no meio tem um produto escalar. Tem que ser feito da forma como nós definimos. Definição geométrica de produto escalar. A gente já viu como calcular o produto escalar de forma algébrica, agora vamos ver de forma geométrica. Né? Tem uma fórmula que nos fornece o produto escalar, mas com uma interpretação geométrica da coisa. Beleza? Vamos lá. Se U e V são vetores não nulos e θ é o ângulo entre eles, então vale a seguinte relação, ou seja, calcular o produto escalar entre U e V é equivalente a você pegar o comprimento do vetor U vezes o comprimento do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, o cosseno do ângulo entre U e V. Ah, professor, mas de onde veio essa ferramenta aqui, né? Surgiu do nada? Não, vamos demonstrar ela aqui, tá? Vamos mostrar que ela realmente é verdadeira. Tá, e uma pergunta que pode surgir. Professor, eu tenho duas fórmulas para produto escalar. Quando eu vou usar? Né? É uma pergunta bem importante, mas que também é de fácil solução. Tá? O produto escalar, a definição de produto escalar na forma algébrica é quando você conhece as coordenadas dos dois vetores envolvidos. Se você conhece as coordenadas de U e V, calcular o produto escalar entre eles é só multiplicar as componentes correspondentes, né? Ou seja, primeiro com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira e somar tudo. Mas pode ter problemas em que você não conhece as coordenadas daqueles vetores, tá? Mas se você souber o comprimento dos vetores e o ângulo entre eles, então a gente consegue calcular o produto escalar. Então, essa fórmula aqui ela é mais utilizada quando a gente conhece o comprimento dos vetores e o ângulo entre eles, mas não conhece as coordenadas desses vetores. Aí a gente usa essa fórmula aqui. Tá? Em todo caso, a gente tem que ter essas duas ferramentas em mãos. Né? Tem que saber as duas fórmulas, porque dependendo do problema, é mais fácil utilizar uma ou outra. Demonstração. Vamos lá. Então, tomemos um ponto A qualquer aqui. Tá? Pode ser tanto do plano quanto do espaço, a demonstração é a mesma.
Tomemos um ponto A qualquer aqui e a partir dele vamos desenhar os dois vetores U e V, e de forma que são vetores não nulos, né? Eles têm que ter um comprimento diferente de zero. Então, temos aqui o vetor U, aqui um vetor V. E temos que considerar um certo ângulo entre eles, mas de forma genérica. Então, vou chamar um ângulo θ. Tá aqui o ângulo θ entre esses vetores. E o que a gente quer demonstrar é essa relação, ou seja, que o produto escalar entre esses dois vetores é equivalente a esse lado direito aqui. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai usar, na verdade, uma fórmula estudada lá no ensino médio, né? Que é a lei dos cossenos aplicada a um triângulo qualquer. Então, quem não lembra tem que recordar lá na matemática do ensino médio a lei dos cossenos. Ou até mesmo no YouTube, aí, na internet, vocês dão uma olhadinha, vejam algum vídeo, tá? Para fazer essa recordação e ficar mais fácil a compreensão de vocês aqui nessa demonstração. Então, para isso, eu vou ter que completar um triângulo aqui, para a gente fazer essa analogia a essa lei dos cossenos aplicada a um triângulo qualquer. Então, vou considerar um ponto B aqui como sendo o ponto extremo de U, um ponto C como sendo um ponto extremo de A, e vou completar o nosso triângulo formando um vetor que vai de C até B. Então, eu tenho o vetor CB. Tá? Então, a partir do ponto A, eu tenho o vetor U, eu tenho o vetor V, e aqui eu tenho o vetor CB. Tá, mas eu preciso descobrir quem é esse vetor CB em função desses vetores U e V. Né? A gente consegue fazer isso? Quem é esse vetor CB em função de U e V? Lembra lá da nossa primeira aula, né? A soma entre vetores. Como somar vetores geometricamente? Veja que o vetor V e o vetor CB estão dando sequência um ao outro, né? Aqui é o vetor V, logo depois vem o CB. Então, qual é a soma do vetor V com o CB? Não é justamente o vetor AB, ou seja, o vetor U, né? Ó, o vetor V somado com o CB é justamente o nosso vetor U. A partir daí, a gente descobre quem é o nosso vetor CB. Né? Ou seja, o vetor V mais o CB, escrevi aqui, ó, V mais CB é igual a U. Eu quero saber quem é esse vetor CB. Então, isola o CB no primeiro membro, que é igual a U, passo o V para o outro lado, menos V. Então, CB é igual a U menos V. Então, nosso vetor CB é o vetor diferença U por V. Vamos escrever eles aqui, tá? Aqui apareceu o módulo de U, que é o comprimento desse lado do triângulo aqui, né? A medida do triângulo. A medida desse lado do triângulo aqui, ó, a medida de AB é o módulo de U, né? E aqui eu tenho o vetor U. Se eu quero saber quanto mede esse lado AB, é só calcular o comprimento do vetor, né? O comprimento do vetor é justamente a medida desse triângulo, o módulo de U. Da mesma forma, quanto mede esse lado do triângulo aqui, ó, o lado AC, se o vetor V representa esse lado, então esse comprimento aqui é dado pelo módulo de V, certo? Módulo de V. Já esse lado aqui é representado pelo vetor CB, só que o vetor CB aqui é, na verdade, o vetor diferença U por V. Então, U menos V é esse vetorzinho aqui. Quanto mede esse lado do nosso triângulo, então? Mede módulo de U menos V. Tá? Toda vez que eu quero saber comprimento, e eu estou relacionando vetores para isso, então é só calcular o módulo daquele vetor em questão. Tá? Aplicando a lei dos cossenos ao lado CB, a esse lado aqui, ó, ao lado CB do nosso triângulo ABC, obtemos. Né? Primeiramente, recordando um pouco aí a respeito da lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos aplicada a um triângulo qualquer? Né? Ele fala que é uma forma de você obter um lado do triângulo em função dos outros dois, tá? Desde que você conheça a medida dos outros dois lados e o ângulo entre eles. Ou seja, observe que aqui no nosso triângulo, que a gente já conhece, né? Supostamente a gente já sabe qual é a medida desse lado AB e a medida desse lado AC. E eu sei também o ângulo entre esses dois lados, que é o ângulo θ. Com isso, é possível obter a medida desse lado BC aqui, ó, ou CB, tanto faz, tá? Estou falando de medida apenas, e não de vetor. Ok? Então, o que afirma a lei dos cossenos? Né?
que um lado do triângulo ao quadrado é sempre igual ao quadrado do outro lado, somado com o quadrado do terceiro lado, menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? É uma expressãozinha um pouco grande, por isso é interessante vocês darem uma relembrada lá em conteúdos do ensino médio. Vamos reescrever isso aqui embaixo. Tá? Então, se eu quero aplicar a lei dos cossenos ao lado CB, então eu quero relacionar esse lado CB com os demais lados. Como que eu faço isso? Né? Esse lado CB ao quadrado é igual ao outro lado, né? Esse lado CB ao quadrado é igual ao segundo lado ao quadrado mais o terceiro ao quadrado. Tá? Então, eu estou chamando de segundo lado o AB, então AB ao quadrado, mais o terceiro lado é o AC, então AC ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados em questão, ou seja, o AB e o AC, vezes o cosseno do ângulo formado por esses outros dois lados, né? Ou seja, o ângulo θ aqui, formado entre os lados AB e AC. Tudo bem? E assim a gente consegue relacionar, consegue achar a medida de qualquer triângulo, desde que você saiba a medida dos outros dois lados e o ângulo entre eles. Tá? Uma fórmula muito importante lá que a gente obtém do ensino médio. Tudo bem? Então, vamos substituir essas questões de lados por vetores, né? Já que a gente está trabalhando com vetores. Né? CB, quem é CB? A medida de CB, na verdade, é o módulo de U menos V. Então, substitui aqui, ó, módulo de U menos V ao quadrado, que é igual. Quem é AB? AB é módulo de U. Módulo de U ao quadrado, mais. Quem é AC? Módulo de V, menos 2 vezes. Quem é AB? Módulo de U. Quem é AC? Módulo de V. Cosseno de θ. Bem? Tá. No entanto, no exemplo anterior, né, a gente demonstrou aqui, ó, uma expressão para essa mesma relação. A gente chegou aqui, ó, que módulo de U menos V ao quadrado é igual a essa expressão. Tá, mas por coincidência? Não, não é uma mera coincidência. Eu já tomei esse exemplo de forma proposital, né? Ou seja, o módulo de U menos V ao quadrado vale essa expressão aqui. Ó. A gente demonstrou isso. Tá? Então, vamos comparar esses dois resultados. Tá? Vou reescrever ele aqui. Ó. Módulo de U menos V ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar mais o módulo de V ao quadrado. Tá? Como se trata da mesma expressão, né? Se esse lado esquerdo é igual a esse lado esquerdo, na igualdade, então esse lado direito obrigatoriamente tem que ser igual a esse outro lado direito. Concorda? Né? Se você tem uma expressão que vale 5 e tem uma outra expressão que também vale 5, então essas duas expressões são iguais. É isso que eu estou afirmando aqui. Tá? Então, eu posso dizer que essa expressão aqui do lado direito é igual a essa outra expressão aqui do lado direito. Vamos lá? Logo, a expressão do lado direito dessa minha última equação, que é a lá do exemplo anterior, é igual ao lado direito, né, ou seja, essa expressão que a gente chegou aqui através da lei dos cossenos. Quando eu igualei essas duas expressões, alguns termos aqui podem ser anulados. Né? Ó, módulo de U ao quadrado no lado esquerdo e módulo de U ao quadrado no lado direito se anulam. Né? Então, posso anular esse com esse. Não é isso? Porque aqui, módulo de um vetor é um número real. Né? O número real ao quadrado, se você leva ele para o outro lado, então vai ficar esse número real menos ele mesmo. Então, vão se anular. O que mais se anula aí? Módulo de V ao quadrado com módulo de V ao quadrado. É o mesmo número real em lados opostos da equação. Né? Se você levar eles para o mesmo lado, um vai subtrair o outro e eles se anulam. Então, fazendo essas anulações, o que, que vai sobrar? Né? Menos 2U produto escalar V, que é igual a menos 2 módulo de U, módulo de V cosseno de θ. O que mais pode ser simplificado nessa equação? Menos 2 com menos 2, né? Esse menos 2 aqui está multiplicando no lado esquerdo. Se você passar ele dividindo, vai ficar menos 2 dividido por menos 2, que dá 1. Ou seja, o produto escalar de U por V é igual ao módulo de U, módulo de V, cosseno de θ, como queríamos demonstrar. Ou seja, realmente vale essa relação aqui para produto escalar entre dois vetores. Tudo bem? Vejamos um exemplo aí para aplicar a nossa última fórmula, ou seja, a nossa última ferramenta para o cálculo de produto escalar. Né?
Sendo módulo de U igual a 2, ou seja, U é um vetor que tem comprimento de 2 unidades, V é um vetor que tem comprimento de 3 unidades, e 120 graus é o ângulo entre esses dois vetores. Calcular o produto escalar entre U e V. Tá? Então, se a gente tivesse apenas aquela nossa primeira ferramenta, nossa primeira fórmula, né, não daria para a gente calcular o produto escalar entre esses dois vetores, já que a gente não conhece as coordenadas nem de U nem de V. Mas, de acordo com a nossa segunda ferramenta, a gente consegue sim calcular. Né? Vamos lá. Temos que o produto escalar de U por V é o comprimento de U vezes o comprimento de V vezes o cosseno de θ. Comprimento de U é 2, comprimento de V é 3, θ é 120. Então, você só precisa calcular aqui o cosseno de 120 graus, e existem várias tabelas para isso aí, vocês já podem ter isso já memorizados. Né? Lá do ensino médio é bom estar sempre revendo essas questões. Vou fazer uma construção rapidinha aqui, só para a gente relembrar o cosseno de 120 graus. Temos aqui a circunferência trigonométrica, né? Ou seja, uma circunferência de raio 1. Então, esse ponto aqui, essa marcação no eixo x é 1, aqui é menos 1, aqui no eixo y é 1 e aqui é menos 1. Né? Um ângulo de 120 graus. O primeiro quadrante aqui ele vai de 0 a 90, né? O segundo quadrante vai de 90 até 180, então 120 graus vai estar por aqui assim, né? Ó, 120 graus. Vem de 0 até aqui e dá um ângulo de 120 graus. O cosseno de 120 graus, né? Como que a gente obtém isso? Cossenos são marcações, né? São comprimentos aqui. Não posso dizer comprimentos não, porque pode ser negativo, né? E nesse caso aqui, o cosseno não pode ser comprimento, porque pode sim dar um resultado negativo, tá? Não, mas são, vamos supor aqui, marcações no eixo x, enquanto os senos são marcações aqui no eixo y, né? Então, como que eu obtenho o cosseno de 120 graus? Né? Você traça uma perpendicular aqui, ó, de 120 graus até atingir o eixo x, perpendicular, porque vai formar um ângulo de 90 graus aqui com o eixo x, e eu tomo essa minha distância aqui, ó, do pé dessa perpendicular até a origem, que é essa linha em vermelho aqui. E essa distância é de exatamente 1/2. Como é do lado esquerdo do eixo x, então é menos 1/2, ou seja, o cosseno de 120 graus é menos 1/2. Voltando ao nosso cálculo aqui, nós temos 2 vezes 3, 6. Cosseno de 120 graus é menos 1/2. 6 vezes menos 1/2 é menos 3. Então, o produto escalar entre os vetores U e V resultou no número real menos 3. Tá? E chegamos nisso sem necessariamente conhecermos as coordenadas de U e de V. Tudo bem? Algumas observações. A primeira delas. O módulo do produto escalar de U por V é sempre menor ou igual ao módulo de U vezes o módulo de V. Ou seja, o comprimento, né, o valor absoluto desse produto escalar aqui, tá, que é um número real, ele é sempre menor ou igual ao comprimento do vetor U multiplicado pelo comprimento do vetor V. Essa desigualdade também é conhecida como desigualdade de Schwarz. Tá? Não sei se a leitura é exatamente essa, mas a escrita é a que está colocada aí. Tá? Eu conheço ele mais por Cauchy. Tá? Então, a desigualdade de Cauchy ou desigualdade de Schwarz. Então, esses resultados, essas observações aqui, são muito utilizadas na matemática, principalmente na parte da álgebra, tá? Então, seria interessante vocês até tentarem fazer uma demonstração dessas propriedades, tá? O autor, no nosso livro utilizado, ele não faz ela, né? Ele só escreve lá e deixa a cargo de vocês tentarem fazer essas demonstrações. São demonstrações bastante interessantes, tá? Principalmente os alunos aí da licenciatura em matemática. Seria muito bom vocês tentarem fazer essas demonstrações. Tá? Isso é algo que provavelmente vai ser exigido quando vocês estiverem trabalhando. Né? Provavelmente vocês podem ser professores universitários aí. E é interessante que vocês saibam essas demonstrações. Tudo bem? Aos demais cursos, licenciatura em físicas, as engenharias, também é interessante sabê-las. Tudo bem? A segunda propriedade aqui, a segunda desigualdade, é a desigualdade triangular. Ela afirma que o módulo do vetor soma U mais V é menor ou igual ao módulo de U mais o módulo de V. Tá? Em outras palavras, ele fala que o comprimento do vetor soma U mais V é menor ou igual à soma do comprimento do vetor U pelo comprimento do vetor V.
chamada desigualdade triangular, onde ela afirma que um lado de um triângulo é sempre menor ou igual à soma dos outros dois lados. Tá? Essa seria a interpretação geométrica dessa propriedade. Tá? Seria interessante também vocês realizarem essas demonstrações com as ferramentas que nós temos até então, tá? É demonstrar usando vetores, é demonstrar usando tudo que a gente estudou até agora, e não outros conceitos de geometria que a gente ainda não viu, tá? É tentar demonstrar isso aqui com a ideia de vetores, a ideia que a gente estudou até então, de produto escalar, tá? De todas essas nossas propriedades. Tudo bem? Uma delas mesmo aqui, pode-se usar a ideia também de uma equação de segundo grau. Você pode obter uma equação de segundo grau para chegar na demonstração de uma delas. Tá? É interessante. E quando você demonstra uma delas, para demonstrar a outra, você pode usar aquela que você já demonstrou. Tá? Tipo assim, se você demonstrar primeiramente essa aqui, ó, a desigualdade de Cauchy, se você demonstrar primeiro ela, depois você pode usar esse resultado para demonstrar essa segunda aqui, que é a desigualdade triangular. Bem, isso é o que a gente sempre realiza em demonstrações. Né? Você demonstra algo usando as ferramentas que você já tinha, ou seja, aquelas que você já demonstrou anteriormente. A segunda observação é que vejamos que o cosseno de θ é quem define o sinal do produto escalar na fórmula. O produto escalar V igual ao módulo de 1 módulo de V cosseno de θ. Né? Por que isso? Por que essa afirmação? Olha, aqui está sendo calculado o produto escalar entre U e V. De que forma? Está tomando o comprimento de U, multiplicando pelo comprimento de V, multiplicando pelo cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V. No entanto, o comprimento de um vetor U, qualquer que seja ele, o comprimento de um vetor nunca é negativo, certo? O comprimento do vetor V também nunca é negativo. Só que o produto escalar entre dois vetores, ele pode dar um número positivo, negativo ou mesmo nulo, né? O produto escalar tem por resultado um escalar, ou seja, um número real. Então, esse número real pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser nulo, né? Ou seja, igual a zero. Tá, mas o módulo de U dá sempre positivo. Módulo de V dá sempre positivo. Quanto é que esse resultado aqui vai dar negativo ou nulo? É porque quem vai definir isso é o nosso cosseno. Tá? Porque não importa que o comprimento de U ou de V, eu vou ter sempre um produto de dois números reais positivos aqui. Esse produto dá sempre positivo. Então, de acordo com o resultado do cosseno, é que eu terei resultados positivos, negativos ou nulo. Tá? Ou seja, é o cosseno que define o nosso produto escalar em positivo, negativo ou nulo. Se o cosseno for negativo, então meu produto escalar dá negativo. Se o cosseno der positivo, então o produto escalar vai ser positivo. Se o cosseno der nulo, então o produto escalar também vai ser nulo, certo? Então, com isso, nós podemos chegar às seguintes análises. O produto escalar V será sempre positivo, né? Quando é que o produto escalar entre dois vetores vai ser positivo? Quando esse cosseno for positivo, porque esses dois eu já sei que eles sempre serão. Aí, quando o cosseno for positivo, vai ficar positivo vezes positivo, que dá positivo. Então, o produto escalar será positivo se o cosseno do ângulo for positivo. Tá, mas qual deve ser o ângulo θ para que o cosseno seja positivo? Lembrando que θ é o ângulo entre esses vetores. O ângulo entre vetores varia de 0 a 180 graus. Né? Então, de 0 até 180 graus, quais são os ângulos em que o cosseno dá sempre positivo? Né? De 0 até 180, quais os ângulos que o cosseno dá positivo? Não é de 0 a 90 graus? Aqui, de 0 a 90 graus é o lado em que o eixo x é positivo. Então, aqui você obtém sempre cossenos positivos, de 0 a 90. Passou de 90, o cosseno vai dar negativo. Então, para o cosseno de θ ser positivo, θ tem que estar entre 0 e 90 graus. Né? De 0 a 90 graus, o cosseno nosso será sempre positivo. Na verdade, eu nem considero exatamente o 90, né? Eu posso chegar o mais próximo possível de 90. Ó. Θ é maior ou igual a 0 graus e menor que 90. Não é menor ou igual a 90, é menor que 90. Porque quando for 90, o cosseno aqui não vai dar positivo, não. O cosseno vai dar zero. E zero não é um número positivo, né? Zero é um número neutro.
beleza? Cuidado com essas afirmações. Vamos para mais uma análise. Quando é que o produto escalar vai dar negativo? Né? Observando essa nossa fórmula, o produto escalar vai dar negativo se o cosseno der negativo, porque esses dois aqui não influem nem contribuem, né? Eles são sempre positivos. Então, se o cosseno for negativo, aí vai ficar negativo vezes positivo, dará negativo. Ou seja, quem manda no sinal aqui é o cosseno de θ. Então, o produto escalar dará negativo se e somente se o cosseno for negativo. E quando é que o cosseno é negativo? Na circunferência trigonométrica, onde é que os cossenos são negativos? Né? Os ângulos variam de 0 até 180 quando se trata de vetores. E de 0 a 180, aonde os cossenos são negativos, é justamente do 90 até o 180. Né? De maior que 90 e menor ou igual a 180. Maior que 90, desculpa. Maior que 90 e menor ou igual a 180. Ou seja, esse lado esquerdo aqui, ó, dos nossos arcos, vão dar sempre valores negativos. Só não o próprio 90, que o 90 vai dar é zero. Por isso que ele não inclui o 90, que diz θ maior que 90. Não inclui o próprio 90, tá? Já na B afirma que o produto escalar entre U e V, o produto escalar entre dois vetores, será igual a zero, se somente se, quem que deve ser zero? O nosso cosseno, já que é ele que manda aqui na questão do sinal, né? Positivo, negativo ou neutro. Então, será zero quando o cosseno for zero. E quando é que o cosseno é zero? Os ângulos que variam de 0 graus até 180, qual desses ângulos aqui o cosseno dá zero? É justamente no 90. No 90 graus, o cosseno bate aqui, ó, exatamente no meio do eixo x, ou seja, na marcação zero. Então, aqui θ é igual a 90 graus. E dessa letra C sai o nosso principal resultado, tá? Nossa principal observação até aqui. Ela nos diz que dois vetores U e V são ortogonais se somente se o produto escalar for igual a zero. Foi o que a gente concluiu aqui, ó. Né? Produto escalar entre U e V é igual a zero se somente se o cosseno dá zero, e isso só ocorre se θ for 90. Se θ é 90 é porque esses dois vetores são ortogonais, né? Formam um ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então, se eles formam um ângulo de 90 graus, por definição, o produto escalar entre eles tem que dar igual a zero. Então, ganhamos aqui uma ferramenta para verificar se dois vetores são ou não ortogonais, ou seja, se o ângulo entre eles é ou não de 90 graus. Se for de 90 graus, o produto escalar vai dar zero. Agora, se você calcular o produto escalar entre dois vetores e esse resultado não dá zero, não der zero, então você poderá afirmar que esses dois vetores não são ortogonais. O ângulo entre eles não será de 90 graus, pode ser qualquer outro lá de 0 a 180, mas não vai ser 90. Tudo bem? Continuando. Cálculo do ângulo de dois vetores. Como conseguimos calcular o ângulo entre dois vetores, né? A gente já tem uma ferramenta para isso, né? Na verdade, foi a nossa última fórmula. Né? Da definição geométrica de produto escalar vem o seguinte, né? A gente viu isso no nosso slide anterior, que o produto escalar entre dois vetores é dado pela multiplicação dos seus comprimentos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se eu quero obter o ângulo entre eles, eu posso usar essa mesma fórmula. Né? Basta isolar esse cosseno de θ e depois calcular quem é θ. Né? Se você isola o cosseno de θ, você vai ter que cosseno de θ é igual ao produto escalar sobre a multiplicação dos módulos. Né? Ou seja, isso aqui que está multiplicando o cosseno de θ, eu passo para o outro lado da equação, que passa dividindo, né? Ou seja, passa aqui para baixo. E se você achar o cosseno do ângulo entre dois vetores, fica fácil você identificar quem é esse ângulo. Né? Lembrando que o ângulo varia sempre de 0 a 180. Tá? 0 a 180 graus, ou em radianos, vai de 0 até π radianos. Tudo bem? Vamos ver um exemplo para isso. Calcular o ângulo entre os vetores U e V, onde cada um são dados por essas coordenadas aqui. Então, de acordo com a nossa fórmula, se θ é o ângulo entre esses dois vetores, então o cosseno de θ vai ser igual ao produto escalar desses dois vetores dividido pelo produto dos seus comprimentos. O produto escalar entre eles. Né? Primeiro, eu só substituir aqui quem é o vetor U, tem coordenadas 1, 1 e 4. Produto escalar, vetor V,
menos 1, 2 e 2. Dividido pelo módulo de u, que é o comprimento do vetor u, né, de acordo com a nossa definição de módulo, é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fica 1 mais 1 mais 16. Vezes o comprimento do vetor v, o módulo de v, que é a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, vai dar 1 mais 4 mais 4. Continuando, calculo o produto escalar aqui, ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, vai dar menos 1 mais 2 mais 8. Essa primeira raiz da raiz de 18, essa segunda raiz da raiz. Continuando, então é só resolver essas continhas aí. No numerador a gente vai obter 9, denominador nós vamos ter raiz de 18, né, que é 2 vezes 9, o 9 tem raiz, fica 3, raiz inteira. O 2 a gente deixa dentro da raiz ainda, porque não é uma raiz inteira, né? Então, para não deixar aproximações aqui, os números quebrados, a gente deixa a própria raiz. No denominador aqui, 3 vezes 3 dá 9, dá para simplificar com o 9 aqui de cima, então vai ficar apenas 1 sobre raiz de 2, certo? E racionalizando, ou seja, multiplico por raiz de 2 no numerador e no denominador, né? Porque não é comum, não é usual a gente deixar a raiz quadrada em denominador. Então, multiplica em cima e embaixo para retirar essa raiz daqui do denominador, mas você não vai estar chegando em um resultado diferente, tá? O valor é o mesmo, apenas a representação numérica que é diferente, mas o valor é o mesmo. Então, multiplica e divide por raiz de 2, vocês vão obter raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre esses vetores u e v, vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, quem é o nosso ângulo θ? É justamente o ângulo de 45 graus, não é isso? Não é o ângulo de 45 graus que o cosseno da raiz de 2 sobre 2, tá? Então, o nosso ângulo θ é justamente o ângulo de 45 graus, ou π sobre 4, não é isso? Em radianos dá π sobre 4. Essa expressão, arc, significa arco cosseno de raiz de 2 sobre 2, isso aqui é a forma que você faz para estar calculando esse ângulo, né? E se o cosseno de um ângulo é raiz de 2 sobre 2, para você usar a calculadora científica lá para calcular esse ângulo, como que você faz para obter esse ângulo? É só você teclar lá a opção arco cosseno desse resultado que você obteve aqui, ó, desse número real que você obteve, raiz de 2 sobre 2. Algumas calculadoras não aparece essa tecla arco cosseno, mas tem o cosseno a menos 1. Tá? O cosseno a menos 1 é o mesmo arco cosseno, tudo bem? Então, você tecla lá, aperta a tecla lá, cosseno a menos 1, de raiz de 2 sobre 2, e escolhe para ela te dar esse valor em graus. Vai aparecer lá 45 graus. Tá? Como isso aqui é um ângulo notável, então, teoricamente, é para vocês saberem isso de cabeça, memorizado, tá? Então, vocês têm que saber o cosseno dos ângulos aí, pelo menos de 30, 45, 60, né? O 0, 90, 180, e são decorrentes desses outros. Tá? Então, pelo menos esses ângulos notáveis, vocês têm que saber os cossenos, seno, tá? E sabendo cosseno e seno, automaticamente você consegue saber qual é a tangente, que a gente vai trabalhar com tangente também posteriormente. Tudo bem? Mas aí, sempre que for um valor real aqui, cujo ângulo não seja um ângulo notável, às vezes não é um ângulo que você sabe quanto é o cosseno, né? Então, o resultado pode se deixar dessa forma aqui. Ó. Vamos supor que o cosseno aqui tivesse dado, não sei, 1/3. O cosseno de θ tivesse dado 1/3, né? Eu, de cabeça memorizada, eu não sei qual é o ângulo cujo cosseno dá 1/3. Então, como que eu colocaria a resposta? A resposta seria θ igual a arco cosseno de 1/3. Pronto, deixa assim. Essa será a sua resposta. Tá? Agora, se você tem a calculadora científica em mãos, você vai lá e calcula e vê quanto é que dá o cosseno a menos 1 de 1/3 e coloca esse resultado. Tá? Se não, é só deixar arco cosseno de 1/3. Esse já é um resultado perfeitamente aceitável. Tudo bem? Um segundo exemplo. Sabendo que o vetor v tem coordenadas 2, 1 e menos 1, forma ângulo de 60 graus com o vetor AB, onde esse vetor AB é determinado pelos pontos A e B, A de coordenadas 3, 1 e menos 2, e B de coordenadas 4, 0 e M, calcular o valor de M, né? Ou seja, a cota aqui do meu ponto B, a altura do meu ponto B.
Tá? Então, as informações que são dadas. É fornecido as coordenadas do vetor V. O vetor AB não está sendo dado diretamente suas coordenadas, mas dá o seu ponto de origem e o seu ponto extremo, o seu ponto final. Então, com isso, a gente consegue achar o vetor AB, né? Pelo menos em função de M. E é dado também o ângulo entre esses dois vetores, ou seja, tudo aqui nos indica, né, nos dá a informação de que a gente deve usar essa fórmula aqui, né? Sabe-se o ângulo entre os vetores, sabe-se quem são esses vetores de certa forma, né? Porque o vetor AB ainda não está completamente definido, porque a gente ainda não conhece esse valor de m. Mas sabe-se o ângulo entre eles e a partir daí descobrir esse valor de m. Tá? Vamos lá. Então temos que o vetor AB é dado por B menos A, né? Extremidade menos origem, ponto direito menos o ponto esquerdo, que é igual a. Subtrai aqui as coordenadas de B por A, né, para você achar o vetor AB. Então, é 4 menos 3, que dá 1, 0 menos 1, que dá menos 1, e M menos menos 2, que vai dar M mais 2. Então, esse é o nosso vetor AB em função de M, né? Porque a gente só vai saber quem é realmente o vetor AB depois que a gente souber o valor desse M aqui. Vamos continuar aí com as nossas informações. Né? Usando a nossa última ferramenta, né? Ou seja, a ferramenta de ângulo, né? Aqui, no nosso problema não pediu o ângulo, ele já forneceu o ângulo, mas de qualquer forma eu posso usar essa fórmula, porque ela envolve ângulo. Então, cosseno de 60 graus, que é o cosseno do ângulo entre os vetores V e AB, é dado pelo produto escalar desses dois vetores sobre o comprimento desses dois vetores. Tá? E vou agora substituir as informações que eu já tenho. Cosseno de 60 graus é 1 meio. Produto escalar de V por U. O V, eu substituí aqui, ó, quem é o vetor V? 2, 1 e menos 1. Produto escalar com o AB, quem é o vetor AB? A gente já calculou ele aqui anteriormente. 1 menos 1, M mais 2. E embaixo aqui, os comprimentos, os módulos desses vetores. Comprimento de V é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Né? Vai dar 4 mais 1, mais 1. E o módulo de AB é raiz quadrada, né, de 1 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, mais o m mais 2 ao quadrado. Tá? Então, cuidado aqui. Ó. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 ao quadrado também dá 1. Mas, agora, pega esse termo aqui e eleva ao quadrado. M mais 2 ao quadrado. Quanto é m mais 2 ao quadrado? M mais 2 ao quadrado é toda essa expressão aqui. Ó. É m ao quadrado mais 4m mais 4. Não vai botar m quadrado mais 4, não. M mais 2 ao quadrado, isso é um produto notável, né? É quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrem disso aí, lá do ensino fundamental ainda, né? Quadrado de m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4m, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado de 2, que é 4. Continuando, aqui no numerador resolve-se o produto escalar, né? 2 vezes menos 1 dá 2, 1 vezes menos 1 dá menos 1, e menos 1 vezes m mais 2, que dá menos m mais 2. Aqui embaixo, raiz de 6, aqui raiz de m quadrado mais 4m mais 6, né? Porque tem 4, 1 e 1, que dá o 6. Continuando, uma opção que a gente tem que fazer aqui primeiro, né? Aqui está elevando ao quadrado, mas essa explicação de m ao quadrado, de elevar ao quadrado, deixa por último aqui, tá? Repete 1 meio. 2, esse 2 aqui se anula com esse menos 2, né? Então vai ficar só menos 1 mais m. Menos 1 mais m. Aqui, raiz de 6 vezes a raiz de toda essa expressão. É um produto de duas raízes quadradas, né? Então, é equivalente a uma única raiz quadrada e você multiplica o que está dentro de uma delas por tudo que está dentro da outra. 6 vezes m ao quadrado, 6 vezes 4m, 6 vezes 6. Dá essa expressão aqui. Tá? Como aqui eu vou ter 1 meio igual a esse numerador sobre esse denominador, que tem uma raiz. Né? Qual o procedimento matemático que a gente faz para estar eliminando raízes quadradas? Né? É elevar a raiz ao quadrado. Mas se você simplesmente eleva uma raiz ao quadrado, você vai estar alterando a equação. O que deve ser feito para não alterar a equação? É levar os dois lados da equação. Tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, você eleva ao quadrado, que aí mantém a igualdade. Você não vai estar alterando o resultado de m. Tudo bem?
E esse processo foi feito justamente devido a essa raiz, que é para eliminar ela, né? Então, o quadrado de 1/2 é 1/4. O quadrado de menos 1 mais m dá 1 mais m mais 2m mais m ao quadrado, né? Porque quadrado de menos 1 mais m, lembra que isso aqui é um produto notável. Menos 1 menos m multiplicado por menos 1 menos m de novo, né? Ou seja, é esse termo multiplicado por ele mesmo. Ou então, usa aquela ideia lá de quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês vão ver que o resultado vai dar isso aqui. Por mais que tenha esses sinalzinhos de menos aqui inicialmente. Façam essa conta lá no rascunho que vocês vão ver que vai dar esse resultado. E aqui no denominador, o quadrado da raiz elimina a raiz, vai dar essa expressão. Agora é só multiplicar essas frações aqui de forma cruzada, né? Esse 6m² mais 24 mais 36 multiplica 1, e o 4 multiplica 1 mais 2m mais m². Vai dar essas igualdades. 6m², você operaciona ele com esse 4m², né? Ou seja, pega esse 4m² e leva para o primeiro membro, fica 6m² menos 4m². Então, vai dar 2m² mais 16m mais 32 igual a zero, né? Às vezes eu estou explicando isso aqui muito detalhado e não é o nosso foco, tá? Porque isso aqui, trabalhar com equações aqui, ainda mais equações simples dessa forma aqui, é algo que vocês têm que saber. Se tem alguma dificuldade, se não estão lembrando, tem que relembrar todos esses processos, porque nem sempre dá tempo de a gente ver isso passo a passo, tá? O que a gente quer, na verdade, aqui é aplicar as novas fórmulas, as novas ferramentas que a gente obteve. Tudo bem? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Observe que dá para simplificar ela, ou seja, dividir ela toda por 2, né? Porque aqui são todos números pares. Então, dividindo toda ela por 2, vai dar m² mais 8m mais 16. E acho o valor de m que satisfaz essa equação de segundo grau, né? Então, aquela ideiazinha lá de Bhaskara, né? Usar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b² menos 4ac. O b é o valor de 8. O A e o C, o A é 1, que é o coeficiente de m ao quadrado, e C é o termo independente, que é o mais 16. Então, elevando esse 8 ao quadrado e multiplicando 4 por 1 por 16, vai dar essa expressão. Logo, delta dá zero, né? 64 menos 64 é zero. Então, m é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou seja, menos b, que é o valor de 8, mais ou menos raiz de delta, que é zero, raiz de zero é zero, sobre 2 vezes o valor de a, só que a é 1, então 2 vezes 1 dá 2. Então, simplesmente m vai ser menos 8 sobre 2, que é menos 4. Ou seja, o valor de m é justamente o valor real menos 4 que satisfaz o nosso problema. Ou seja, tem um ângulo de 60 graus entre esses dois vetores que tem essas condições aqui. Ok?